Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós aproveitaremos para falar um pouco sobre casamento e divórcio, à luz da doutrina espírita, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, elas afirmam que têm dúvida a respeito, porque queria saber, porque já que a doutrina espírita se preocupa com as questões do antes e depois, espiritualmente falando, então gostariam de saber. E nós tivemos a oportunidade de ver na Revista Internacional do Espiritismo, agora de janeiro, né? Já com um artigo com a coluna do Richard Simonetti, que é muito interessante, fala sobre casamento e divórcio. Nós vamos aproveitar para conversar com vocês. Lendo aqui, não todas as questões, mas nós escolhemos aqui a 3, a 7 e a 8 para nós conversarmos. Porque um dos grandes problemas para casamentos e divórcios, nós sabemos que são as questões do adultério e outras situações, não resta dúvida, mas principalmente, então o que diz aqui? Na questão 3 ele diz, qual a melhor maneira do casal prevenir-se contra o adultério? A resposta que ele dá, evitar que a alma gêmea dos primeiros tempos de casamento se converta numa algema. O amor é planta tenra que deve ser cultivada com os valores do carinho, da atenção, do diálogo, do respeito, da compreensão. Quando os cônjuges se distanciam da comunhão afetiva por seu próprio descuido, abrem-se as portas do lar aos acenos atraentes e enganosos do adultério. Muito importante essa resposta do Richard Simonetti, porque é o que nós precisamos no lar, é manter o diálogo, é manter a aproximação, o entendimento. Algumas vezes aquela alma gêmea que nós dizíamos, onde predominava o amor, a atração, aquela afetividade profunda, de repente transforma-se numa algema, como ele diz, ou seja, como que seja algo a nos escravizar. Por quê? Nós perdemos o interesse porque não procuramos resolver os problemas que surgiam, não dialogávamos, ou então deixamos fantasiar a mente com as coisas de fora. Vemos outras pessoas fazerem e falar das aventuras e das alegrias que tiveram e até de uma falsa felicidade e muitas vezes se ilude. É bom que nós nos previnamos e mantenhamos sempre como principal fator esse interesse pelo nosso companheiro, a nossa companheira, o diálogo, o entendimento, para que as coisas, às vezes as divergências, não se transformem em oportunidade de antipatia e, consequentemente, de separação e adultério. Então, na questão 7, ele perguntou, hoje é comum ouvirmos a seguinte justificativa para o adultério e o divórcio, tenho o direito de ser feliz. Então veja bem o que ele faz o comentário sobre isso. Quem assim fala ainda não aprendeu que a vida não é feita só de direitos. Há deveres também, destacando-se o supremo dever de trabalhar pela felicidade do próximo, principalmente aquele que vive sob o mesmo teto, sem o que jamais seremos legitimamente felizes. É realmente em todas as lutas da vida parece que sempre vem essa questão, eu tenho o direito, sempre eu tenho o direito, mas ninguém pensa no eu tenho deveres. Porque se nós temos o direito de ser feliz, mas temos o dever de reparar erros do passado. E muitas vezes através da união, através do casamento, através dessa convivência matrimonial, né, é que nós encontramos aqueles que nós desviamos no passado, aquele marido, aquela mulher, como queira, ou aquela filha, seja como for, pessoas que nós desviamos, e através dessa convivência agora, deveremos, com amor, com interesse, com afetividade, com sinceridade, nós realmente nos aproximarmos e repararmos os erros cometidos no passado. Então não adianta nós apenas alegarmos o direito de ser felizes. Seremos sempre felizes quando liberarmos a consciência dos sentimentos de culpa. Aí sim, mas se nós trazemos do passado, enquanto não liberamos através do trabalho, da dedicação, nós não seremos felizes. Então é ilusão utilizar a palavra felicidade para fugir ao compromisso do lar. Na questão 8, foi perguntada a ele, a liberdade sexual da atualidade, o sexo como sinônimo de amor, exaltado pelo menos de comunicação, é normal ou estamos assistindo uma decadência dos valores morais semelhante à observada nas cidades profanas como Sodoma e Gomorra? E ele responde, a responsabilidade é planta frágil que só cresce em clima de liberdade
e o homem vai atingindo a maturidade mental e intelectual que lhe faculta exercitar mais amplamente o livre-arbítrio. Erra muito, porém colhe as consequências dos seus desatinos, agita-se, sofre, amadurece. Acaba por compreender com seus próprios enganos que o sexo é apenas parte do amor e não a mais importante. Vejam bem, é realmente interessante observarmos, porque muitas pessoas colocam o sexo como principal fator numa união. A tal ponto que, se a princípio funciona tudo bem, a mocidade, quando chega a um ponto que algum dos cônjuges tem problemas que dificultam essa relação sexual, por exemplo, então o outro se desencanta e acha que tem o direito de partir para as aventuras, já que não está encontrando lá aquilo que precisa. Mas será que o sexo em si é uma necessidade total, indispensável? Será que a própria condição de, às vezes, nós estarmos numa relação e um dos cônjuges ter problema que dificulta esse processo já não é um tipo de prova para nós que certamente no passado erramos muito nessa área e precisamos nos conter para termos a oportunidade de refletir, de realmente compreender? Então, meus irmãos, coloquemos realmente as coisas nos seus devidos lugares, não façamos a inversão de valores, vejamos o sexo sempre como um instrumento importante, não resta dúvida, na reprodução da espécie, não resta dúvida, na aproximação, na transubstanciação das nossas vibrações, não resta dúvida, mas não coloquemos como elemento mais importante e indispensável na relação entre duas pessoas. É preciso nós realmente compreendermos que se existe afetividade, existe o amor, existe sempre condição de manter a união através do diálogo, através do sentimento mais puro de fraternidade e de amor um para com o outro. Então as nossas justificativas falham e nos colocam em situações de comprometimentos que exigirão de nós no futuro muitas dores e sofrimento. Então, orai e vigiai, como disse Jesus.